Sejam muito bem-vindos ao podcast Educação. Eu sou a Emily. Eu sou a Thaísa. Nós somos mães, amigas, educadoras. Pensamos e fazemos isso porque vivemos o sonho de uma educação diferente, né? Entusiastas por uma educação mais efetiva, mais sensível, mais acolhedora. Hoje, o nosso tema do podcast é sobre dever de casa ou tarefa de casa, assim como às vezes é chamado em várias regiões do tema. No sul é tema, sabia? Tema? Uhum. Cada região do Brasil tem um nome, né? De acordo com a diversidade cultural que nós estamos acostumados no Brasil. Pelo menos aqui na nossa região, em Goiás, é tarefa de casa, né? Então, nós conversarmos sobre isso. Eu fiquei grata em saber que no meio educacional já existe um diálogo até bem avançado sobre essa questão, né? Realmente da eficácia da tarefa de casa, da necessidade da tarefa de casa, porque muitas vezes o que a gente escuta porque ela é necessária ao aprendizado, que a criança precisa desse complemento em casa, que seria a tarefa de casa, para fixar o conteúdo. E aí buscando várias, até historicamente falando, né, que eu vi que a tarefa de casa foi inventada em 1900 e pouco por um professor. E qual era a função dele? Punição. Ele criou o dever de casa, a tarefa de casa, para punir o aluno. E realmente essa sempre foi a ideia muito que eu tinha da tarefa de casa como punição, porque na minha época e até hoje em dia eu ainda vejo alguns professores fazendo, né, que meus filhos me contam, que eles negociam, eles falam assim: se vocês se comportarem na aula hoje, eu não passo tarefa de casa. Então, ainda está intrínseco, talvez, na geração dos educadores, de que a tarefa de casa é um meio de punir o aluno. Talvez pela indisciplina, talvez pela nota que não foi tão alta quanto o professor gostaria. Então, eles utilizam esse mecanismo da tarefa de casa para punir os alunos. Então, isso é uma questão que aí a criança não gosta da tarefa de casa. É sofrido, né? É sofrido, porque quem que gosta de ser punido? Ninguém gosta, gente. Ninguém gosta de ser punido. Falar, não, legal, eu recebi uma punição do professor. E eu acho que quanto maior a raiva do professor, maior é a tarefa. Né? Então, nós pensarmos, nessa conversa de que é educativo, faz parte do aprendizado, mas que maneira essa tarefa, de que é conduzida essa questão da tarefa de casa, porque muitas vezes é o que sobra para os pais. Tarefa não é para as crianças, é para os pais. A tarefa não é para as crianças, é para os pais. Então, se realmente a escola acredita que é uma maneira de aprendizado, a tarefa, então pensar em como fazer. E essa conversa não só na rede particular, na rede pública também, que se tem essa conversa, porque se a criança precisa de acompanhamento, gente, os pais estão trabalhando, né? As crianças não têm os pais em casa o dia todo. E aí quem irá ajudar nessa tarefa de casa? E aí qual está sendo o real objetivo e o real efeito dessa tarefa de casa? Assim, a gente tem a justificativa de reforço, assimilação, fixação de conteúdo, mas o que a gente vê, além dessa questão de ainda ser usado como punição, é um distanciamento cada vez maior dos reais interesses da prática educativa. Então, assim, sem falar o quão direcionado e essa questão do acompanhamento, isso é de fato, né? Eu fico indignada enquanto mãe quando eu vejo o volume de tarefas do meu menor. O Theo acabou de fazer 5 anos. E às vezes vem as tarefas vem 2, 3 tarefas para ele. Uhum. E assim, outro dia eu ainda estava estudando exatamente sobre essa abordagem do construtivismo, de deixar a criança aprender no explorar, principalmente nessa faixa etária tão pequena. E ainda colocava assim, de um lado, uma folha com as letrinhas, por exemplo, para desenhar, para pintar ou para cobrir, né? Os pontilhados tracejados. De outro lado, uma folha em branco para a criança simplesmente explorar. E aí falava como deveria ser. Uhum. Então, assim, quando a gente fica vendo, nada mais é do que ficar treinando a criança
a uma coisa mecânica, né? Automatizando funções na criança. Enquanto esse momento, né, de primeira infância, os primeiros 7 anos ali, deveria ser o papel de criatividade, de desenvolver a coordenação motora, de desenvolver por ela o gosto, né? Por exemplo, por pegar pelas texturas, pelas cores, explorar materiais diferentes. Então, assim, por mais que ia ser bem chato e trabalhoso para mim, eu preferia que eles mandassem um pote de tinta ou uma massinha, um negócio assim, do que aquelas tarefinhas que é para ele simplesmente ficar fazendo uma letra V a tarde inteira. Ele fez letra V a tarde inteira, ó. Tipo assim, a tarde inteira é um exagero, né? Mas assim, um tempão. Então a gente fica se questionando, e aí a minha grande preocupação é o quanto os pais realmente estão conscientes sobre esse processo, ou a gente também já automatizou. Porque pra gente foi assim. Exato. Então a gente já está acostumado, tarefa de casa, tem que fazer, eu também fazia. Toda criança tem tarefa de casa. É tipo no automático. Exatamente. Exatamente isso. Eu acho que também o nosso papel é um pouco de conscientizar os pais de que não é assim, porque eu já ouvi das escolas de que os pais cobram tarefa de casa. De que se a escola não passa, os professores não passam, os pais cobram. Eu não sei qual é a porcentagem, o percentual de pais que realmente cobrou. Eu não faço parte. Porque o que eu faço é reclamar que tem muita tarefa. Ou despertar no professor e no coordenador a quantidade de tarefas que está, sim, sobrecarregando as crianças e os adolescentes. Porque quando a Emily fala do Telzinho de 5 anos, e os adolescentes é mais ainda. Nossa. Eles têm 4, 5 tarefas por dia e são tarefas extensas. Né? E isso demanda muito tempo deles. E aí isso gera um estresse, gera como se diz, um desgosto pela matéria. Um desgaste, um desinteresse. Um desinteresse, porque eles pensam assim, nossa, essa matéria é chata, porque a tarefa é muito longa, todo dia tem tarefa, então gera um desinteresse. Exato. Mas eu já ouvi de pais que falam assim, por mim eu não tô nem aí, pode ter 5, pode ter 6, pode ter 7 tarefas, que é problema deles. Então, nós não estamos preocupados. E aí a gente vem na sociedade, vem nas nossas crianças do índice de ansiedade, que está altíssimo, porque eles reclamam de uma cobrança muito, muito exacerbada, da depressão e de todas essas questões. E aí, gente, nós pensarmos, né? Realmente na função da tarefa. E aí alguns falam, a tarefa, a criança tem que ter tem que ter habilidade para fazer sozinha. Esse é o que orienta o Ministério da Educação, a Secretaria da Educação, porque para que não demande os pais, principalmente na rede pública, né? Que a criança tem que ter habilidade para realizar a tarefa sozinha. É isso que a gente vê? Aí vem para a criança de 3 anos um recorte e cole de jornais e revistas. A criança não sabe, primeiro, a criança não sabe ler nem escrever, mas ela precisa do adulto. Jornais e revistas que ninguém tem mais. E o pai não vai entregar a tesoura sozinho para ela. Então a tarefa foi para quem mesmo? Foi para adulto, né? Ela realmente está habilitada a fazer sozinha? Faz sentido para aquela criança, naquela faixa etária, uma tarefa? Não, mas a criança ela tem que aprender a manusear, a perceber, né, as formas, as figuras. Então vamos falar assim, folhei uma revista, folhei um gibi. Então, na minha visão, as coisas estão tão desconectadas e nós pais estamos tão no automatismo que a gente não raciocina sobre o que a gente está fazendo. E aí a gente percebe um ciclo que não é interrompido nunca. Nunca. E aí a gente fica nessa repetição. E aí onde que o Brasil tem educação? Nas últimas posições do ranking. Porque nós estamos normalizando. Sempre foi assim, sempre vai ser assim. Gente, mas se não mudar, a nossa educação sempre vai estar entre assim, alinhado com os países africanos. Vamos combinar. Então, se nós realmente não mudarmos, eu acho que é um processo de conscientização, porque realmente se uma escola decide, não teremos mais tarefa de casa, ela vai ter que conscientizar os pais. Exatamente. Porque ela vai realmente sofrer enfrentamento, alguma contrariedade de alguma família. Então, é um processo de conscientização de coordenadores de escola, diretores de escola, professores e família e pais. Mas é um processo que tem que começar.
Uma hora ele tem que começar. E aí a gente estava conversando, eu e a Emily, antes de gravar, que eu falei que não por coincidência, né? Eu estava pesquisando sobre o assunto e me apareceu um Reels no Instagram falando sobre uma escola que não tem dever de casa e falando do exemplo da Finlândia, que não por acaso ela figura sempre entre os 3 ou 5 países com a melhor educação do mundo. Né? Já foi primeiro, depois oscila um pouco e lá, incrivelmente, não tem dever de casa. Então, se nós pensarmos, nós não vamos basear, gente, eu falo assim, o pai fala assim, não, a escola do meu filho não tem muita tarefa de casa, porque a escola do meu sobrinho tem tarefa demais, tem que ver o tanto de tarefa que tem. Então, gente, não vamos nos basear nesse limiar, e nem abaixo. Então, vamos mirar lá em cima, que eu falo assim, vamos pensar o que os países estão fazendo, os países que estão lá nos 10 primeiros lugares de melhor educação do mundo, o que eles estão fazendo que nós ainda não fazemos. Nós, no Brasil. E se a gente refletir, por exemplo, sobre o Canadá, né? Eu já tive contato com várias mães que retornaram que lá eles quase nunca têm tarefa de casa. E quando eles têm, geralmente alguma tarefa artística que eles não terminaram, porque demandou lá o tempo, a criatividade, eles queriam pintar mais, eles queriam, né, assim, elaborar mais e não elaborou lá na escola, vem para casa. Ou então, algum tipo de pesquisa ou leitura. Então, nunca é essa coisa da repetição, do maçante, do desgaste. Justamente porque eles falam assim, já está muito bem posto na cultura e na sociedade que a tarefa é para criança, não é para adulto. Então, se o adulto precisa sentar do lado da criança para fazer, já não é a tarefa, já não faz sentido. Já não é para criança. Exatamente. E aí, assim, isso me traz muito ainda, convivendo na escola, observando, digamos, a praxis deles, é assim, não, mas a criança não está conseguindo fazer tarefa porque tem muita atividade. Tem muita atividade extra. Exatamente. Exato, eu já ouvi isso. E a atividade extra é o quê? É um esporte que faz a criança sair de casa, pegar sol, gastar energia, é uma aula de instrumento musical. Exatamente, é uma aula de línguas. Em geral, todas as atividades extras que, né, a maioria das crianças fazem são atividades prazerosas para eles, muitas vezes que eles pedem para as famílias e que ali eles estão desenvolvendo habilidades diferentes que na não escola. São desenvolvidas na escola. Exatamente. Então, são atividades muito prazerosas, né, em geral, é claro, e que trazem ali uma soma muito, muito rica de tudo isso. E aí a escola ainda sugestionar o pai que ele deveria tirar a criança das atividades extra, porque a criança tem que ter tempo para fazer todas as tarefas de casa, é o fim. Eu também acho, gente. Eu já ouvi isso. Quando eu vou conversar que tem muita tarefa, mas será que ela não está sobrecarregada? Será que ela não está com muitas atividades extras? Falo, porque ela precisa desenvolver as habilidades que a escola não desenvolve. E aí ela tem que desenvolver as potencialidades dela, das crianças, seja da minha filha, do meu filho. E eu não vou tirar de uma atividade extra que é rica, que vai enriquecer neles como seres humanos, na vida adulta. Para ele ficar repetindo coisa, para ele ficar fazendo 50 exercícios de matemática. Ou copiando. Gente, assim, aí é que tá. Todas as vezes eu volto, quando isso me angustia, eu volto para o seguinte: uma comunidade escolar forte constrói uma educação diferente. E é uma sociedade que está muito mais atenta ao desenvolvimento das crianças, ao crescimento delas, às suas necessidades. Quando só a gente geralmente tem grupo de WhatsApp das mães, né? Quando só eu observo que algumas coisas estão acontecendo, só eu questiono, eu fico pensando assim, eu sou um ET, então. Exatamente. Porque assim, não é possível que as outras mães não estão vendo isso, que as outras famílias estão achando isso normal, e aí, infelizmente, o que eu observo não, elas não estão observando porque elas realmente não estão vendo. Porque não dá tempo. Muitas delas trabalham o dia inteiro, têm uma carga horária altíssima, são donas de casa no terceiro turno, e a tarefa é assim, você fez? Então tá bom. Mãe, não consegui, não deu tempo, não sei o que, então pergunta a professora. Sim. Então, assim, não era para ser assim, não precisava ser assim. E essas coisas da gente ficar, sabe, se desgastando numa tarefa maçante, ficar mandando a criança ficar copiando cabeçalho. Cabeçalho não, ficar copiando enunciado.
umas pesquisas que não tem pé nem cabeça, e aí a gente vai para além do professor, a gente vai para as editoras. Porque os livros, eu não sei se tem pai e mãe que lê os livros dos filhos, das editoras. mas tem coisas, assim, sem pé, sem cabeça. Eu já pensei muitas vezes em pedir uma auditoria lá para ser ouvida lá na FTD, que é, digamos, a maior editora do Brasil nessa questão das escolas, né, educacional, mas porque eu queria muito ouvir da FTD, ou que eles nos ouvissem, porque não existe essa porta, não existe esse vínculo, né, com a editora. E eu tenho muita coisa ali que eu fico realmente, igual você falou, chocada. Não, enunciados que não dizem o que querem. Aí depois a professora ainda manda um xizinho. Como assim? Me explica o que estava perguntando aqui. E eu comecei a aprender, primeiro a direcionar dessa forma as tarefas com o Bruno, né, que é mais velho. Fala assim, filho, a mamãe não está aqui para te ensinar a tarefa de casa. Eu estou aqui para te auxiliar na condução de alguma dúvida que você tenha. Mas se eu estou tendo que ensinar a tarefa de casa para o meu filho, é porque a professora não fez a parte dela. Com certeza, eu penso isso também. E ela não, porque se é fixação de conteúdo, ela tem que ter dado a matéria em sala para que ele fixasse o conteúdo em casa. Nessa idade, a gente não está falando de faculdade, onde, por exemplo, a gente pesquisa para chegar lá na sala e ter uma troca de ideia. A gente está falando de crianças. Onde eles precisam receber esse conteúdo através da escola. E não ficar pesquisando aleatoriamente com o pai, ou pior ainda, na internet. E aí é o que acontece, às vezes. Vem algumas tarefas, nos meus já aconteceram várias vezes, que eles não sabem nem começar. Não sabem. E aí, das últimas vezes que isso aconteceu, eu falei assim, não vai fazer. Ele, mãe, mas não pode. Eu falei, não vai fazer. Não vai fazer, e a mamãe se responsabiliza por isso, e a gente vou resolver isso na escola, porque, gente, como assim? Aí vai começar esse outro ciclo, então o pai ensina, o professor corrige. Aonde que a gente vai parar desse jeito? E quando corrige, porque tem professor que às vezes o fluxo de tarefas é tanto que ele não consegue corrigir a tarefa. E aí, se ele não consegue corrigir, qual que é o propósito? Qual é o propósito? Exatamente. Se ele não teve tempo nem de corrigir aquela tarefa que ele passou, qual é o propósito? Então eu acho que pais, educadores, têm que se questionar. Eu acho que a nossa proposta não estamos aqui criticando, gente. Não, é uma reflexão. Uma reflexão, um questionamento da real função da tarefa. Porque sempre que nós vamos questionar, eu já fui questionar o curso de inglês dos meus filhos. Por que é tanta tarefa? É uma aula, uma tarefa, uma aula, uma tarefa. Eu falei, mas por quê? Porque é fixação de conteúdo. Porque é o método. Então, vamos refletir sobre isso, gente. Existem vários outros métodos de fixação de conteúdo, existem várias outras maneiras, e isso não é de hoje, porque Paulo Freire já falava, gente. Paulo Freire, que é considerado assim, né, no Brasil, o Papa da Educação. Onde é que os professores, as escolas esqueceram? Eles falam tanto de Paulo Freire, mas eles vão lá reler o que Paulo Freire falava e colocar em prática o que Paulo Freire ensinava, porque Paulo Freire falava muito de pensamento crítico, que devemos desenvolver nas crianças o pensamento crítico. E tarefa de repetição desenvolve pensamento crítico. Aonde? Tarefa de repetição desenvolve a criatividade do aluno? Não, nós estamos, na verdade, que nós comentamos no episódio da criatividade, nós estamos cada vez mais querendo colocar as crianças numa caixinha, numa série, numa produção em massa. No ensino bancário, que ele tanto criticava. No ensino bancário, de que todo mundo vai fazer igual que você nós falou. Vamos ficar transferindo conteúdo, põe dentro das caixinhas, sai todo mundo inteligente. E a criança sai bem automática, porque ela repetiu a letrinha V 50 vezes, então ela aprendeu a letrinha V. Ela já sabe tudo também. Ela repetiu a conta atabuada 1000 vezes, então agora ela sabe. Então nós estamos no automatismo. Nós não estamos desenvolvendo pensamento crítico, nós não estamos incentivando a criatividade nas crianças. Então, refletir sobre isso. Será que está sendo realmente útil essa tarefa de casa? E coerente com a educação que cada família quer para o seu filho. Porque assim, aí estamos todos no automatismo, tudo bem, talvez tenha um pai que acha que isso está certo, que é assim mesmo, que é isso que ele entende como adequado, mas aí a gente tem vários pais que sonham com algo diferente, mas que não fazem nada por isso. Que não questionam, que não refletem, que percebem as crianças trazendo, mas a gente não sai do lugar.
E aí, mais uma vez, se a gente não se mobiliza enquanto comunidade escolar, não vai mudar. Porque a escola já está no automatismo de tudo, na grande maioria das vezes. Né? Então, se nós não provocarmos, não muda. E assim, na verdade, eu acho que só piora. Infelizmente. Porque aí aquelas coisas automatizadas, elas vão virando verdades absolutas, incontestáveis. Incontestáveis. E aí a gente vai vendo as crianças ansiosas, deprimidas, angustiadas, desinteressadas pelas tarefas. Não vem nem a luz do dia, porque já teve o dia de acontecer isso. Do Bruno não vê nem a luz do dia de tanta tarefa que fez. Ficou a tarde toda fazendo tarefa. Da última vez, da semana de provas, teve uma disciplina que eu contei. Uma criança de 7 anos que tinha 50 páginas para estudar. Então, assim, para mim isso é surreal. Porque, não, mas ele não tem que estudar na véspera de prova. Não, mas se a escola propõe que ele pelo menos recorde, né, o que ele estudou, nós vamos, no mínimo, folhear as 50 páginas, observando o que teve, relembrando o conteúdo. 50 páginas para uma criança de 7 anos. Imagina os adolescentes o que tem. Sim, exatamente. Então, nós saímos do automatismo e buscarmos, talvez, igual você falou, uma comunidade escolar, buscarmos um diálogo com as escolas, trazendo essas reflexões, porque só assim nós iremos mudar realmente a situação da educação no nosso país. Tem que começar, eu falo, de baixo para cima. Tem que começar da comunidade escolar, a comunidade dos pais. Porque nós não vamos ficar esperando talvez 10, 20, 30 anos que venha e alguma do Ministério da Educação venha de cima para baixo, porque aí a imposição, de repente eles resolveram que não precisa mais tarefa de casa. Gente, não precisa ser assim, não precisa ser imposto, não precisa ser lei. A gente pode dialogar, a gente pode conversar e chegar num consenso entre comunidade escolar, escola e pais, comunidade de pais. Eu vejo como esse sendo o caminho. E que a gente comece, então, trazendo essa criticidade para nós adultos. Observarmos o fluxo que as nossas crianças estão vivendo, digamos, do volume das tarefas, do propósito das tarefas, se essas tarefas estão sendo corrigidas, por onde essas tarefas vêm, que eu ainda me questiono muito disso, que na escola deles tirou a agenda e vem pelo celular, e aí os meus não usam celular, então eu preciso estar junto, e se eu dou o celular fica apagando toda vez, aí é o caos. Então, assim, que a gente observe por um outro prisma, né, esse assunto de tarefa de casa. E que a gente consiga desenvolver um olhar diferente e até mesmo questionar. Bom, este foi mais um episódio do nosso podcast Educação. Curtam, compartilhem, coloquem aí o que vocês acham, como que vocês veem essa tarefa de casa, que nós sabemos que os pais têm uma visão diferente, nem todo mundo pensa como nós pensamos, mas coloque aí a sua opinião e vamos iniciar uma conversa, uma reflexão sobre esse assunto. Até o próximo episódio.